Olá, professor. Mais uma vez nos juntamos aqui para comentar a atualidade. Junta-nos hoje o decréscimo da natalidade, este índice que tem vindo a decrescer ao longo das últimas décadas e também a preocupação que levou o Governo a juntar um grupo, a propor uma comissão liderada por Joaquim Azevedo, também ligada à Universidade Católica, concretamente ao Polo do Porto, que está a liderar então uma equipa que se propõe propor algumas medidas que possam inverter este decréscimo. O que é que está aqui em causa, professor Sardica? É de facto a sustentabilidade da segurança social ou o facto de no futuro próximo os portugueses virem a ser menos? Bom, todos os estudos indicam, como referiu, que no futuro seremos menos. Não sabemos qual é que vai ser a redução, enfim, os dois números que estão sobre a mesa, que o INE apontou há poucas semanas, apontam para que sejamos apenas 8 milhões e meio em 2050-60 e eventualmente até menos, na casa dos 6 milhões, daqui a 90, 100 anos. Já não estaremos cá para ver essa evolução, estarão cá os nossos filhos e netos, os poucos filhos e netos que em Portugal as pessoas normalmente têm. O decréscimo, não há dúvida nenhuma, que tem um impacto nesse envelhecimento geral. E tem um impacto que não é apenas um impacto financeiro, quer dizer, nós podemos ficar muito assustados com o número que nos diz que haverá, daqui a 40, 50 anos, haverá qualquer coisa como 150 ativos para 100 idosos, o que do ponto de vista da solidariedade entre novos e mais idosos e do ponto de vista daquilo que é chamada sustentabilidade do Estado Social tem um impacto enorme, tem um impacto que se mede. E é um impacto ao qual não é possível escapar, a não ser que a economia venha a gerir receitas para compensar a quebra dos ativos. Mas eu gostava de chamar a atenção para dois outros aspectos, que são as consequências, eu diria quase sociais, culturais, mentais que isto tem. A imagem que as sociedades começam a ter dos mais velhos, como aquela margem que está a aumentar exponencialmente, e que está a ser, entre aspas, um fardo do ponto de vista económico, familiar, pessoal até, por um lado, e por outro lado, a maneira como a não renovação, portanto, não existirem filhos, o facto da nossa economia não estar a atrair imigrantes que, de certa maneira, compensavam essa quebra de saldo, estarmos a ter um país cada vez mais cinzento. É uma visão antropológica também. É uma visão antropológica, é uma visão política e é uma visão macrohistórica, naquele sentido em que as pessoas são riqueza de um Estado e um Estado que lentamente reduz o seu número, definha em termos de interveniente internacional. Aliás, é muito curioso como há 100 anos atrás, até à guerra, portanto, nestes anos que conduziram à guerra, Primeira Guerra Mundial, havia diversos comentários na Europa sobre aquilo que era o envelhecimento em França, o envelhecimento em Inglaterra, o envelhecimento nos velhos Estados, por contraposição a uma África jovem, uma África que estava a começar a aparecer. Da mesma maneira que nós hoje olhamos, se calhar, para a África e para o mundo árabe, e vemos, de facto, uma média de filhos fora da Europa muito superior à Europa. E, portanto, há uma espécie de sentimento de envelhecimento e de cerco que, mesmo para a civilização europeia, começa a dar-nos imagens menos boas. A reflexão desta comissão vem tarde? Não vem tarde. Eu acho que nós necessitamos cada vez mais que existam indicadores estatísticos importantes que nos deem cenários para os próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não vem tarde, não começou agora. Este discurso é um discurso que tem em Portugal pelo menos 15, 20 anos. Agora, todas as ajudas são boas para nós pensarmos em políticas, e tem que ser por esse eixo, pensarmos em políticas concertadas, em políticas que requerem um pacto de regime, que não são políticas para um ano ou dois, são políticas para uma geração ou duas, em que todas as forças políticas que de facto converjam em planos concertados para apoio à educação, para apoio ao emprego, para apoio às famílias, para apoio às jovens mães, para que de facto haja condições reais. Porque, repare, há um discurso redondo que diz: não nascem mais em Portugal, não nascem mais pessoas em Portugal porque não há condições. Mas também, enquanto não se refletir maduramente sobre o que são as condições reais, não é só dizer tem que haver mais escola. E depois há também este discurso de que o decréscimo da natalidade está relacionado com a crise. Está, porque os meios são menos e, portanto, aquilo que não se investiu enquanto era possível investir em incentivos reais,
Neste momento, a questão coloca-se de uma forma muito mais urgente, porque não só não há recursos, como o Estado Social, que era apesar de tudo aquilo que mascarava esta sobre-representação de idosos face aos ativos, começa a exacerbar-se mais. O Dr. Joaquim Azevedo veio dizer recentemente, enquanto líder desta comissão, que o Governo tem uma intervenção limitada no que se refere às políticas de natalidade. Se esta própria comissão não tem um poder vinculativo, se aquilo que ela irá propor não tem um poder vinculativo, de que é que serve? A Comissão não tem um poder vinculativo porque não faz leis. E mais do que não fazer leis, e eu aí percebo o ponto de vista segundo o qual ao Governo também não compete fazer tudo. Esta é uma questão de tal maneira macro, porque tem influência sobre a sociedade, tem influência sobre as pessoas, tem influência sobre a família, tem influência sobre os nossos futuros rumos financeiros. É uma questão que tem que envolver todos os decisores e agentes, portanto, não apenas o Estado, não apenas quem faz as leis, mas quem depois as executa. Isto implica o aparelho educativo, isto implica todas as organizações que, com solidariedade social ou não, atuam junto das famílias em geral. Isto implica, se calhar, coisas tão simples como pensar como é que as empresas em geral geram recursos humanos, portanto, qual é o apoio que dão às mães, que horários é que as mães têm, coisas às vezes tão simples que podem começar naquela microescala, que é cada organização pensar que recursos humanos é que eu tenho e como é que eu posso ajudar, não é a sociedade, como é que eu posso ajudar estas funcionárias potenciais mães a de facto serem mães. E se todos à nossa escala pensarmos nisto, seguramente todos podemos contribuir para que nasçam, nem que seja mais 1 ou 2 ou mais 3 ou mais 4, e combatermos aquele número que, como é sabido, o ano passado registaram-se já mais qualquer coisa como 18 mil óbitos, portanto morrem mais pessoas do que nascem, mais a imigração, portanto o saldo que saíram do nosso país qualquer coisa como 80, 100 mil pessoas. E jovens em idade para serem pais, a questão é essa, em idade para serem pais. Portanto, vão ser pais se calhar lá fora. E entre os imigrantes que saem jovens e este saldo, que são já superiores os óbitos do que aqueles que nascem, nós estamos a perder anualmente qualquer coisa como 110, 120 mil pessoas. De qualquer forma, para além dessa reflexão comunitária, como sugere que é necessário fazer, o facto de o Governo querer dar um sinal nacional é também importante, é um sinal importante a dar? É um sinal que o Governo está a dar, é um sinal de que o Governo começa a incorporar aquilo que é um tema europeu importante. Vamos esperar por mais estudos, vamos esperar por ver o que é recomendado que se faça. Agora, seguramente que a questão não vai ficar resolvida em 1 ano ou 2 ou 3 e seguramente que é uma daquelas questões de maior teste à capacidade que o país tem em convocar energias e, sobretudo, gerar consensos. Muitas vezes fala-se é preciso consensos para isto, para aquilo, para aquilo outro e gasta-se esse termo. Onde é realmente preciso um consenso? É nesta questão que é uma questão que está para lá de um ciclo político, está para lá de uma cor política que é de nós todos, que é uma questão de solidariedade intergeracional entre aqueles que cá estão e aqueles que podem estar, mas que infelizmente por razões várias, e percebe-se que as mães hoje em dia também não têm um incentivo para ter mais filhos, não nascem. E portanto é um país que, repare, se nós chegarmos a 2060 com 8 milhões e picos de pessoas, significa que nós estaremos em 2060 onde demograficamente estávamos em 1950. Portanto, consumiu-se mais de um século para voltarmos ao ponto onde estávamos há 60 anos atrás.